Olá, tudo bom? Muitas pessoas me falam que ultimamente tem ficado com a memória pior. Às vezes não lembram de botar a chave do carro, a chave de casa, levantam para fazer uma coisa e no meio do caminho esquecem o que iam fazer, tentam lembrar de uma palavra no meio de uma conversa e se confundem e falam uma coisa completamente nada a ver e ficam preocupados. Então, muitas pessoas querem saber mais por que isso está acontecendo. E será que existe algum tipo de problema estrutural no cérebro? Quando a gente pensa em memória, a gente normalmente pensa na área do hipocampo, né, que é o grande centro de comando responsável por consolidação de memória a curto prazo, aprendizado e pela formação de novas lembranças. Quando essa área começa a sofrer danos e perder volume, a capacidade de reter novas informações é a primeira função cognitiva que começa a desmoronar. E muitas vezes isso já vem acontecendo com o passar dos anos através de estímulos ruins, agressões silenciosas que você faz para o seu cérebro diariamente sem perceber. Nesse vídeo aqui eu vou falar para você quais são esses aceleradores que podem aumentar a capacidade de encolher do seu cérebro, que a gente quer evitar, obviamente, né? Então você precisa assistir esse vídeo até o final. Fica aí que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero perguntar quantos anos você tem? Você tem se sentido assim com a memória mais confusa, né? Às vezes esquece uma coisa ou outra. É mais coisa recente ou mais coisa do passado? Escreve pra mim aqui embaixo que eu vou adorar ver o seu comentário. Às vezes a gente pensa no cérebro como se ele fosse um computador, né? Tem essa analogia. Ele é uma placa de computador que organiza e regula tudo no nosso corpo. E muitas pessoas pensam que isso é normal na idade, né? O computador, qualquer tipo de máquina vai se desgastando com o tempo, isso é normal. Mas a gente tem que lembrar que o cérebro, na verdade, é uma estrutura viva, né? Que passa por modificações contínuas na sua própria arquitetura dos neurônios, na eficiência de sinapse, na integridade dos vasos, na preservação da bainha de mielina e no próprio metabolismo energético com o passar dos anos e com o passar de diferentes estímulos que a gente vai dando, né? Então, como eu te falei, existe essa região que é muito importante no nosso cérebro, que é o hipocampo, e que deve ser o mais preservada para conseguir preservar as nossas memórias, que são tão preciosas para a gente, né? Esse envelhecimento patológico do cérebro acaba que não acontece só por azar ou só por genética. Como eu te falei, ele pode ser resultado de várias microagressões metabólicas silenciosas que vão acontecer com o passar do ano. Então existem grandes vilões aí que estão presentes às vezes na nossa rotina do dia a dia que a gente não sabe e que é importante que a gente saiba quais são esses aceleradores do encolhimento cerebral para prevenir e evitar isso ao longo da rotina do dia a dia. Vamos falar sobre isso aqui agora, então. Primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa na saúde do nosso cérebro é quando a glicose fica alta de forma recorrente na nossa vida ao longo da vida. O tecido cerebral é extremamente sensível aos níveis de açúcar do sangue, a gente sabe disso, né? E a glicose alta crônica lesiona a barreira hematoencefálica e pode destruir os pequenos vasinhos que nutrem os neurônios, sufocando as mitocôndrias celulares. Além disso, o excesso de açúcar se liga a proteínas cerebrais em um processo chamado de glicação, gerando realmente esses compostos de glicação avançada que inflamam o tecido nervoso e podem acelerar a morte celular. Então, o excesso de açúcar refinado, carboidrato simples, pão branco, macarrão branco, alimentos que viram glicose muito rapidamente, literalmente envelhece e carameliza o seu cérebro de dentro para fora. Hoje a gente sabe, né, a comunidade neurocientífica se refere à doença de Alzheimer como diabetes tipo 3, de tanta que é a relação entre o excesso de açúcar no sangue e os problemas cerebrais. Isso ocorre porque a resistência crônica à insulina faz justamente com que os neurônios percam a capacidade de captar e utilizar a glicose de forma eficiente. Então é como se os neurônios estivessem boiando num mar de glicose, mas morrendo de fome porque não tem energia interna. A célula não consegue captar essa glicose. Então, sem energia, a plasticidade sináptica desaparece e a degeneração do hipocampo, dessa área tão importante para a memória, acaba ficando disparada. Então, super importante controlar os níveis de açúcar do sangue, consumir bastante fibra, proteína, carboidratos saudáveis. O problema não é o carboidrato, sim a qualidade deles. Lembra que eu tenho uma playlist inteira aqui de alimentos e açúcar no sangue, eu vou deixar ela aqui embaixo na descrição para te ajudar. Segundo problema atualmente é a ativação da microglia e a neuroinflamação. Ultimamente os pesquisadores já sabem que uma dieta rica em ultraprocessados, o acúmulo de gordura visceral no abdômen e o estresse psicológico disparam a formação de citocinas inflamatórias que aumentam no sangue, como o fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6.
E essas moléculas inflamatórias atravessam a circulação e superativam a microglia, que funciona como um sistema imunológico de faxina do próprio cérebro. Em um corpo inflamado, essa microglia perde o controle e passa a atacar os neurônios saudáveis e destruir sinapses que são úteis através de um aumento da neuroinflamação. Então, a inflamação crônica de baixo grau funciona exatamente como se fosse um incêndio silencioso, queimando essa fiação tão importante do nosso cérebro que se conversa, né, que se conecta de uma forma lenta e contínua. Então, controlar a inflamação crônica é super importante. Também tem uma playlist aqui de tudo sobre inflamação. E quero te avisar que eu também tenho meu desafio para ajudar a diminuir a inflamação, controlar o açúcar do sangue e emagrecer de forma saudável. 3 desafios diferentes, cada um de 10 dias. E todos os dias com dicas, receitas, coisas específicas para você fazer dia a dia para te ajudar. Eu vou deixar o link para eles aqui embaixo na descrição, te convido a conhecer, todo mundo está adorando. Outro grande problema tem a ver com a hipertensão arterial e a hipóxia vascular, ou seja, menor quantidade de oxigênio vascular. O cérebro consome cerca de 20% de todo o oxigênio que a gente inala no nosso corpo. A hipertensão arterial crônica agride o endotélio, né, as paredes vasculares, e enrijece a microcirculação cerebral. Então, com microvasos danificados, o fluxo de sangue vai diminuir, né? Vai chegar menos sangue ali, chega menos sangue, menos oxigênio. Então, isso pode gerar episódios microscópicos de falta de oxigênio e impedir a remoção adequada de toxinas metabólicas do tecido nervoso. Por isso que é muito importante você cuidar da saúde do coração, das artérias, controlar a pressão arterial. Eu também tenho playlists aqui falando mais sobre pressão, saúde do coração e vou deixar aqui embaixo na descrição. A gente sabe que é muito curioso isso, né? Porque a gente sabe que o cérebro, ele orquestra todos esses sistemas. Mas é interessante nesse vídeo a gente ver como todos esses sistemas também interferem na própria saúde do cérebro, como está tudo interconectado. A quarta causa é super importante também, muito subestimada, que tem a ver com o sedentarismo. O sedentarismo é uma das maiores causas de atrofia cerebral. Quando a gente se exercita, os músculos liberam substâncias que estimulam a produção de uma proteína chamada BDNF. O BDNF funciona no cérebro exatamente como um adubo, ou um fertilizante de alta qualidade. Ele estimula a neuroplasticidade, promove o crescimento de neurônios no hipocampo e garante a sobrevivência das conexões antigas. Sem movimento físico no corpo, nas pernas, nos braços, na barriga, no corpo mesmo, os níveis de BDNF despencam e o cérebro pode perder a capacidade de se renovar. Então, quando a gente pensa em exercício físico, a gente não está pensando só em estética, em melhorar metabolismo, melhorar o açúcar do sangue. Ele é como se fosse um suplemento neurotrófico e um dos mais poderosos para manter o tamanho do seu cérebro. Então, faça atividade física, faça exercício físico, se mantenha mais ativo, suba dessa escada, ande mais no dia a dia, seja uma pessoa o mais ativa possível, isso vai poupar o seu cérebro também. Antes de falar dos últimos 2 que são super perigosos, quero te pedir, se você está gostando, para deixar a curtida no vídeo, ela é muito importante para mim. E se você conhece alguém que se preocupa com a memória, com a saúde do cérebro, compartilhe esse vídeo, vamos ampliar nossa corrente do bem. A quinta causa pode ser um problema relacionado ao sistema linfático. A gente sabe que durante as fases de sono profundo, o nosso cérebro ativa um mecanismo de limpeza que é espetacular, chamado sistema linfático, com G mesmo. A gente tem que pensar nele como se fosse um caminhão de lixo do nosso cérebro. O líquido cefalorraquidiano flui intensamente, né, entre os neurônios, lavando, eliminando resíduos tóxicos que vão se acumulando durante o dia. O principal resíduo que é removido é a proteína beta-amiloide, que inclusive está muito relacionada à demência e ao Alzheimer. Então, se você tem sono fragmentado, se dorme poucas horas por noite, essa limpeza não acontece de forma efetiva e essa proteína beta-amiloide vai se acumulando, formando as placas senis que sufocam e matam os neurônios, sendo uma marca registrada de declínio cognitivo. Então, não tem como eu te falar o suficiente o quanto é importante você dormir bem. 7, 8 horas por noite vão proteger o seu cérebro e a sua memória a médio e longo prazo. Eu também tenho, né, uma playlist falando como ajudar, melhor alimentação, estilo de vida, mudanças em casa que você pode fazer para melhorar o seu sono, tudo natural. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Quero deixar por último aqui um alerta muito crítico dos medicamentos que funcionam como se fossem apagadores da mente. Tem um fator gigantesco que vem causando confusão mental crônica e risco de declínio cognitivo em várias pessoas com mais de 50 anos, que é o uso crônico e sem controle médico de remédio de tarja preta para dormir. Por exemplo, aqueles benzodiazepínicos, né? Clonazepam, diazepam,
O uso prolongado dessas medicações bloqueia a atividade elétrica cerebral necessária para consolidar novas memórias. Ele desliga o córtex pré-frontal e prejudica gravemente justamente essa limpeza do sistema linfático que deveria fazer durante a noite. Então, dormir à base de sedativo químico não vai promover o sono reparador que o cérebro precisa para desintoxicar e pode causar dependência. Então, é muito importante, se você vem tomando esses remédios, que você consulte um psiquiatra para que ele te ajude a desmamar isso com outra medicação que seja menos tóxica para o seu cérebro, para ajudar você a manter e preservar suas memórias tão importantes. Me conta aí se você sabia que esses fatores poderiam prejudicar o seu cérebro e o que você vai começar a mudar hoje mesmo. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, é muito importante para mim. E compartilhe com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.